Deus abençoe, queridos. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou feliz de poder mais uma vez estar aqui visitando os irmãos. É sempre motivo de alegria poder estar aqui, embora você saiba que nós não podemos fazer sempre esse intercâmbio de visitas aos irmãos. Meu desejo é poder vir mais vezes, mas o pastor Walter já havia feito um pedido para mim, um convite, e sempre ele deixa liberdade para mim, para poder sincronizar o tempo certo, para poder vir. Há algumas outras visitas que eu também precisava fazer, outros pedidos, outros ministros também que queriam a nossa visita. Eu não vou poder fazer, infelizmente, devido a outros compromissos, mas com certeza eu tenho um carinho especial pelos irmãos aqui, e sempre foi meu desejo de poder estar aqui e revê-los e trazer um estudo, uma mensagem. Eu não quero assustá-los dessa vez, como das outras vezes, quando eu venho aqui e os deixo aqui por um longo tempo, né? Não vou ser tão guloso como das outras vezes. O estudo que eu trouxe aqui realmente poderia estender, eu poderia ministrar todo ele, mas eu vou dividir ele em duas partes, justamente para poder deliberadamente estender também minha estada aqui com vocês, para poder estar mais tempo aqui com o pastor Walter, com a sua família. E assim como ele disse, nós estaremos aqui ainda no culto de terça-feira. Eu admiro e aprecio o trabalho do pastor Walter, né, nesses dias como hoje, dedicarmos para poder ouvir as fitas, as gravações do Mambrana. Eu acho que não são todos os tabernáculos que fazem isso. Eu aprecio, admiro isso e incentivo esse trabalho do pastor Walter. E eu mesmo também gostaria de estar aqui também e estar ouvindo com vocês. Como eu cheguei fazendo ano passado, quando eu estive aqui, o pastor poderia ter cedido para mim. Aliás, havia cedido um culto de terça-feira, eu fiz questão de estar aqui sentado com os irmãos e ouvindo o nosso profeta. Eu não desprezo isso. Isso é tão valioso quanto eu, como qualquer outro, estar aqui ministrando para os irmãos. Amém? Então eu vou trazer um estudo aqui, não vou querer ser muito demorado hoje, como eu disse. Alguns outros estudos aí talvez eu leve um pouquinho mais de tempo, alguns eu realmente não vou poder dividir em duas partes. Amém? Esse estudo que eu tenho, amados, é um estudo que Deus já colocou no meu coração, um desejo de ministrar. Exatamente no mês de junho, posso estar enganado, mas acho que foi no mês de junho do ano passado. Pastor Walter, junto com o irmão Edson, estivemos lá visitando aquela congregação em Viamão. E naquela ocasião, enquanto eu conversava com os irmãos, ali eu senti de Deus um tema que eu deveria abordar. Não é um tema muito agradável, mas por outro lado, é extremamente necessário. Eu quero falar hoje sobre Janes e Jambres. Eu fiz uma vasta pesquisa em todos os sermões do William Branham sobre esse ministério. E eu descobri algumas coisas. E eu quero trazer esse tema, e por isso que eu vou aqui dividir em duas partes, para que os irmãos também possam absorver com calma esse estudo. Amém? Então, de imediato, eu quero aqui então pedir para que todos abram suas Bíblias, por favor. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 3. Vamos ler os primeiros 9 versículos. 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé.
Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Vamos falar com o Pai. Deus eterno, Pai querido, aqui nos encontramos e após fazer a leitura desta palavra, Senhor, desde já pedimos a Tua graça e a Tua direção também, para que o Senhor venha nos conduzir ao entendimento dessas palavras que fomos aqui, Senhor, testemunhas, Senhor. Venha falar conosco, venha falar com cada um, venha dirigir nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus Cristo agora pedimos, para que Tu, Senhor, venha instruir-nos e venha nos santificar com a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que nós encontramos o refrigério para nossas almas. É em Ti, Senhor, e é apenas em Ti que nós encontramos o consolo e o conforto, Senhor. Devoltamos nossas vidas a Ti. Nos rendemos agora inteiramente aos Teus pés, Senhor, e suplicamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Como os irmãos sabem, quando Deus enviou Moisés para o Egito, Deus lhe concedeu 2 sinais para vindicar seu ministério. A razão desses 2 sinais era para chamar a atenção do povo de Israel. Isso porque, subsequentemente a esses sinais, havia uma mensagem de Deus que ele queria que Moisés entregasse para o povo. E a mensagem de Deus era: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu me lembrei da promessa que fiz a vossos pais. Porém, você sabe que quando Moisés foi de encontro ao faraó, apresentar-se e apresentar também as reivindicações que Deus estava exigindo para que ele libertasse o seu povo, havia algumas coisas ali que não estavam previstas por parte de Moisés. Nem tampouco Deus admoestou, alertou que essas coisas aconteceriam. Porque Moisés apresentou um dos sinais que reivindicava o seu ministério. Ele jogou sua vara perante o faraó e ela se converteu em serpente. Mas eis que de repente, sem ele saber, 2 magos, ou é o que dizem que foi 2, mas os magos do faraó apareceram e executaram o mesmo sinal. Jogaram suas varas e elas se transformaram também em serpentes. Esses homens que a Bíblia menciona seus nomes aqui, como Janes e Jambres, eles conseguiram personificar alguns sinais, os mesmos sinais que Moisés havia executado. Além deste sinal, os Janes e Jambres também conseguiram personificar alguns outros, como a conversão das águas em sangue. Moisés havia feito isso pelo poder de Deus e de alguma forma Janes e Jambres conseguiram fazer a mesma coisa. Também houve a praga das rãs que Moisés havia feito. De alguma forma, Janes e Jambres também conseguiram fazer o mesmo sinal. Mas a partir da 3ª praga, que foi quando o pó se transformou, se converteu em piolhos, ali acabou. Aí era o limite de Janes e Jambres. Esses sinais eles não puderam fazer, porque eles tinham a sua limitação. Agora você sabe que, nos nossos dias, nós também tivemos o nosso Moisés. Quando o anjo da presença de Deus foi enviado ao nosso profeta, o irmão William Branham, esse anjo disse que como a Moisés foram dados 2 sinais, também a ele seria dado 2 sinais para reivindicar o seu ministério, que eram sinais que eram também para chamar a atenção do povo para uma mensagem que logo também seria entregue. Agora, da mesma forma como aconteceu nos dias de Moisés, apareceu também Janes e Jambres nos dias do ministério do William Branham, para de alguma forma personificar os mesmos sinais que ele tinha.
Como aconteceu ao Moisés da Bíblia, aconteceu também com o nosso Moisés. E quando o irmão Branda começou a ministrar nas campanhas de cura, a princípio todas as pessoas ficaram muito surpresas com o dom espetacular que ele tinha, principalmente na sua mão, que ele segurava a mão de uma pessoa enferma e os sinais da enfermidade eram mostrados e ele sabia diagnosticar precisamente qual era a enfermidade da pessoa ou do paciente. Também tinha o discernimento de espíritos ou do coração, né? Ele conseguia dar detalhes da vida das pessoas, coisas que estavam ocultas. Por incrível que pareça, ali depois de algum tempo, vários outros ministros de cura divina começaram a aparecer, alguns com dons genuínos, realmente. Entretanto, havia alguns que não tinham dons e estavam tentando personificar o ministério do William Branham. Mambana conta em alguns dos seus testemunhos que ele chegou a se encontrar pessoalmente com um deles e chegou até a repreendê-lo, dizendo que ele sabia que aquilo que aquele ministro estava fazendo não era genuíno, que ele não tinha um dom. Porém, como eu disse, alguns ministros tinham um dom genuíno, mas não tinham o que o nosso Moisés tinha, porque os sinais do nosso Moisés tinha como objetivo chamar a atenção do povo para uma mensagem. E como havia vários ministros com esses dons de cura, há um que me chama a atenção e eu queria mencionar aqui. Seu nome foi Paul Cain. Esse ministro tinha um dom espetacular. De alguma forma ele também tinha uma comissão dada por um anjo. Eu não lembro mais a história, talvez poderia ter pesquisado melhor para poder detalhar para você, mas tudo bem. Parece que a sua mãe foi visitada por um anjo dizendo-lhe que o seu filho, quando nasceria, viria com um grande ministério de cura, e isso aconteceu. E esse menino cresceu e começou a fazer vários sinais, e tendas eram erguidas onde ele podia ministrar. E esse rapaz, esse Paul Cain, esse ministro, ele também tinha um fabuloso dom de discernimento, muito, mas muito parecido com o mesmo dom de discernimento do William Branham. As pessoas ficavam na fila de oração e Paul Cain dizia: teu nome é tal, você veio de tal cidade, você sofre de tal problema. Você crê que Jesus pode te curar? Vá em paz, Jesus te curou. Próximo paciente: eu vejo que você esteve em tal lugar, eu estou vendo agora que você teve um acidente, desde aquele dia você sofreu desse problema que você está tendo agora. Teu nome é tal, você mora na rua tal, em tal cidade. Você crê que Jesus pode te curar? Vá em paz, tua fé te salvou. Uau! As pessoas viram aquilo e pensaram: mas peraí, nós pensávamos que isso era uma coisa que só o irmão Branham podia fazer, mas Paul Cain tem a mesma coisa que o William Branham? E muitas pessoas então começaram também a frequentar outros cultos de Paul Cain e de outros ministros que tinham alguma coisa parecida, e percebe-se que aos poucos as pessoas estavam menosprezando o ministério de William Branham, porque agora ele não era o único que tinha os mesmos sinais espantosos, fabulosos, sobrenaturais, já havia outros fazendo a mesma coisa que William Branham. Então os dons dele já não eram tão importantes, tão fabulosos até, como era até então. E aos poucos uma banda começou a ser também desprezado pelos que buscavam, pelos sinais, enfim. Mas depois, misteriosamente, esse ministro, no auge do seu ministério, sem explicar nada, abandonou o ministério, abandonou e saiu do campo. E isso foi por muitos, muitos anos, até que talvez nos anos 80, não sei, ou 90, é que ele estava se preparando para voltar. E aí então ele resolveu falar abertamente do porquê, que lá nos anos 50, eu creio que foi 56, 57, ele resolveu explicar por que ele abandonou seu ministério. E então, na ocasião, Paul Cain disse que a razão dele ter largado tudo foi porque era uma questão de consciência dele. Paul Cain admitiu que, na época do auge do seu ministério de cura divina, ele era um homossexual e um alcoólatra. E você vai ver que houve várias pessoas, vários ministros, tentando confrontar o profeta de Deus, tentando mostrar que tinha uma coisa parecida com o que ele tinha, ou que eles podiam fazer a mesma coisa que ele fez. Você deve se recordar de quando o irmão Branham teve uma visão, onde ele disse que a irmã de Demas Shakarian, iria falecer, a irmã Florence. Ele comentou com seu irmão, o irmão Shakarian, e parece que ele convenceu o irmão Branham de procurar a irmã dele e falar pessoalmente, e parece que a irmã Branham fez isso. E
em alguma ocasião, houve algum culto de avivamento pentecostal, onde uma banda estava presente. Houve um derramar do Espírito Santo, e houve línguas e profecias, interpretações, e vários ali se levantaram com aqueles sinais e mensagens proféticas, e eis que algum se levantou e diz: eis que eu digo assim, diz o Senhor, irmã Florence, você não morrerá, mas viverá. E no testemunho que eu traduzi do irmão Billy Paul, ele estava ali presente, ele ficou espantado com aquilo, e ele conta depois que a reunião terminou: pai, como é que o senhor explica isso? O senhor disse que tem uma visão de Deus, dizendo que a irmã Florence irá morrer, e agora você viu línguas e profecias, interpretações, estão dizendo, assim diz o Senhor, ela não morrerá, mas viverá? Que explicação o senhor tem para isso? Ele disse: eu só apenas sou responsável por aquilo que Deus me deu. Se Deus disse que isso ia acontecer, isso vai acontecer. E aconteceu. Aquela querida irmã faleceu. E no testemunho que o traduzido irmão lhe veio, ele desabafa e conta, relembra esse relato. E o que ele disse me chamou a atenção. Ele lembra aos irmãos que quando a visão que uma banda tinha se cumpriu, ele chamou a atenção que nenhum daqueles homens que na época disseram assim do Senhor, você viverá, nenhum deles voltou até o profeta para pedir desculpa por ter afrontado a ele o dom de Deus. Ninguém se desculpou. Mas enfim, com isso nós percebemos que os sinais e as personificações, elas só têm um único objetivo, que é afastar você do original. É só esse o objetivo. Assim como foi nos dias de Moisés, assim como foi nos dias de William Branham, no Ministério de Cura Divina. Agora, esses nomes, Janes e Jambres, que nós lemos aqui, eu tive que fazer uma pesquisa, porque se você só vai encontrar aqui nessa epístola, lá nos livros de Êxodo, você não vai encontrar. Os nomes deles não estão lá. De onde surgiram esses nomes? Eu tive que fazer uma pesquisa, como eu disse, e a conclusão que eu cheguei é que não há uma certeza, uma convicção de que esses nomes sejam reais. As pessoas podem ter sido reais, mas os nomes teriam sido ali apenas colocados para poder tentar denominá-los de alguma forma. Então, existem alguns livros. Nos dias de Paulo, havia alguns livros, alguns rolos, sugerindo os nomes para esses magos do faraó. Eu não sei de onde que Paulo tirou esses nomes. Nos dias de Paulo, havia um livro chamado O Livro de Janes e Jambres. Hoje não restou mais nada, não sobrou nada desse livro. Sabe-se que ele existiu nos dias de Paulo. Mas também pode ter sido que ele tirou este nome, extraiu este nome, de um livro chamado Targum de Jonatas. Targum quer dizer tradução. Quando Israel saiu do exílio babilônico, o povo judeu que nasceu lá e viveu por anos, depois que eles saíram, eles não falavam mais hebraico, falavam a língua deles lá, aramaico. E eles não tinham condições de ler ou de compreender o hebraico, e muito menos de ouvir a lei, os mandamentos. Então, naquela ocasião, surgiu essas traduções do hebraico para o aramaico, chamado de Targum, e houve vários Targuns. O de Jonatas é um deles. E o Targum de Jonatas relata essa passagem onde os magos apareceram e resistiram a Moisés, e nesse Targum de Jonatas aparece esse nome Janes e Jambres. Há muita lenda, muita história envolvendo essas pessoas. Nos livros do Mar Morto, os rolos de Qumran, é dito que Janes e Jambres eram irmãos de sangue. Há outros livros dizendo que Janes e Jambres se converteram ao judaísmo e que eles estiveram juntos na travessia de Israel no Mar Vermelho, mas eles pereceram. Já há uma outra história dizendo que eles atravessaram e continuaram com Israel, e eles estavam juntos naquela rebelião onde foi forçada a fazer um bezerro de ouro. Eles estiveram lá instigando o povo aquilo. Há outros registros também que dizem que Janes e Jambres estiveram entre aqueles que morreram na rebelião de Coré. E também há algumas lendas. Há uma lenda maluca que diz que Janes e Jambres tinham poderes mágicos e um talismã. Eles subiram até os céus e lutaram com os anjos Miguel e Gabriel. Os anjos tomaram os seus talismãs e Janes e Jambres perderam seus poderes e foram expulsos de lá. Enfim, há muita história, muita lenda, muita fábula. E a conclusão que eu tirei é de que esses nomes apenas servem para representá-los, mas não que sejam exatamente nomes deles. Mas, se serve para representá-los, é porque então o nome deles tem que ter algum sentido. Então, eu quero explorar esses Janes e Jambres aqui. Eu quero esgotar este assunto
E para isso eu queria abordar de todas as áreas, começando pelo que a Bíblia fala acerca deles. Também eu creio que uma coisa que ajudaria nós a compreendermos quem são esses Janes e Jambres seria pelos próprios significados dos nomes que eu vou dar aqui. E também, terminando, nós vamos depois examinar os sermões do William Branham, o que ele falou a respeito dos Janes e Jambres. Nós temos aquele programa do irmão Brian, que ele projetou, chamado Word of the Hour. Você escreve ali alguma coisa e tudo que aparece naquela ocasião que você menciona a palavra, que o irmão Branham mencionou, vai ter ali uma relação. Eu citei ali Janes e Jambres e li todas as ocasiões que o irmão Branham mencionou eles, para poder dar uma síntese, um resumo completo de tudo que o irmão Branham falou. Por isso que, como eu disse, eu senti a direção de Deus de trazer esse tema. Nós precisamos ter isto. Nós precisamos saber quem são esses Janes e Jambres hoje. Porque, sabe a você ou não, eles estão tão ativos agora como esteve nos dias de Moisés, como esteve no dia de William Branham aqui ainda conosco. Os Janes e Jambres estão atuando entre nós. Porque o irmão Branham vai dizer, isso nós vamos ver numa outra ocasião, que os Janes e Jambres são um espírito. Está ouvindo? É um espírito. Mas bem, vamos ver o que esses nomes significam. Eles têm um sentido egípcio, ou uma origem egípcia, mas eu preferi me ater ao significado hebraico desses nomes. O nome Janes tem também várias derivações em hebraico. Janes também pode ser Iane, ou Yohanai, ou Yohaná, ou ainda Yohanaã. Janes significa ele impede. Também significa dissuade, ou seja, que desaconselha, que desconvence. Então você já está entendendo que um Janes é uma pessoa que vai tentar impedir você de fazer alguma coisa que você está fazendo. Ou vai tentar te convencer ou te desaconselhar a desistir de algo que você estava fazendo ou que você pretendia fazer. Toda vez que você se deparar com alguém tentando sugerir para você, não faça isso, não leva adiante isso não vai dar certo, saiba que você está diante de um Janes. Isso pode acontecer até para alguém, por exemplo, que crê na mensagem. Se você crê na mensagem e aparece alguém dizendo, não creia, esse profeta é falso, você está diante de um Janes. É isso que ele faz. É o seu papel. O outro nome, Jambres, ele vem do hebraico Mambres, ou ainda Manre, ou ainda Janre. Jambres significa oponente e também significa o rebelde. Quer dizer que ele se rebela. Seja uma palavra, uma doutrina, uma mensagem ou uma pessoa. Veja que só por esses nomes já conseguimos entender que isto personifica o que aqueles Janes e Jambres fizeram lá nos dias de Moisés. Eles foram tudo isso. Eles tentaram impedir o ministério de Moisés, se opuseram, se rebelaram, estou usando as palavras aqui, se opuseram, foram rebeldes, tentaram dissuadir. Talvez Faraó em algum momento, quem sabe, pensou em libertar o povo de Israel. Mas lá vinha um Janes dizendo, não, Faraó, precisamos de mão de obra escrava barata, precisamos aí do cultivo, das lavouras, deixe esses homens aí. Então, Faraó, ok, vamos lá, vamos continuar assim então. Então é isso que o Janes faz, tenta dissuadir, tenta impedir. E nós vemos que foi isso que eles fizeram, e é isso que os Janes e Jambres fazem até hoje. Só pelos nomes, então, você vê que realmente esses Janes e Jambres eram uma verdadeira dupla dinâmica de Satanás. E eles continuam atuando ainda hoje. Agora, você vê que esses Janes e Jambres, eles não apenas personificaram sinais. Seu ministério não se limitava apenas a imitar ou fazer sinais. Pelos nomes deles, suas atitudes, sua posição, era de sempre tentar impedir, de alguma forma, que a obra de Deus se realizasse ou tivesse um prosseguimento que fosse executado. Eles são estrategicamente colocados, postos, no locais onde Deus envia um mensageiro, uma mensagem para o seu povo. É nessas ocasiões em que Deus está tratando com o seu povo, é que os Janes e Jambres aparecem. Eles não vão aparecer num centro de macumba, eles não vão aparecer lá no Vaticano, não. Eles vão aparecer onde a mensagem de Deus estiver. E se a mensagem está entre nós, em qualquer lugar, você pode estar certo, você vai ter ali os Janes e Jambres tentando impedir esse trabalho, tentando impedir a obra de Deus, ou de que esta mensagem venha a seu efeito. Então, esses Janes e Jambres,
pelo que nós vimos, pelos seus nomes e pelo que eles fizeram, tanto nos dias de Moisés como nos dias de William Branham, nós percebemos que o esforço deles é de tentar convencer o povo de que eles têm a mesma coisa que Moisés tem. Os Jannes e Jambres vão tentar convencer você que eles são tão competentes quanto Moisés, tão vindicados quanto Moisés foi. Eles tentam, com seus esforços, com sinais, ou com mensagem, ou seja o que for, tentar te convencer. Olha, se você acha que Moisés merece crédito pelas coisas que ele fez, então nós também merecemos a tua confiança, porque conseguimos fazer as mesmas coisas que ele faz, temos as mesmas coisas que ele tem, temos os mesmos sinais, somos tão vindicados quanto ele, somos tão revelados quanto ele, somos tão qualificados quanto ele, não somos menos importantes do que ele. Se você pode confiar em Moisés, você também pode confiar em nós, porque temos a mesma coisa que ele tem. Se Moisés foi um revelador de mistérios, os Jannes e Jambres vão tentar te convencer que eles também têm algum mistério para te revelar. Esse é o papel deles. E você sabe que quando, naquela ocasião, Moisés matou um soldado egípcio, a Escritura diz que Faraó tentou matá-lo e Moisés teve que fugir, porque ele sabia que tinha um programa de Deus, ou melhor, ele tinha um chamado de libertação, mas ele fez isso fora do programa de Deus, era assim como a banda nos explicava. Moisés teve que fugir para Midian e apenas 40 anos depois ele voltou para o Egito. E você percebe que quando ele voltou para o Egito, não houve nenhuma tentativa de matá-lo. A estratégia foi alterada, porque fracassou. Tentaram matá-lo e não puderam. Então, quando Moisés esteve lá no Egito, você viu que a estratégia foi outra. Ao invés de tentar matar Moisés, qual foi a estratégia de Satanás? Tentar fazer a mesma coisa que ele fez. Para tentar confundir o povo. De tal forma que eles não pudessem discernir o que era o certo, o que era o verdadeiro. Quem estava com a verdade, quem estava com a mentira. O objetivo era apenas esse. Satanás mudou apenas de estratégia. Talvez pensava-se que com a morte de William Branham, a mensagem morreria com ele. Mas isso não aconteceu. Porque a mensagem não era de um homem, era a mensagem de Deus. Deus, o Espírito Santo, este é o verdadeiro mensageiro Elias da igreja. Ele está aqui agora conduzindo e guiando a igreja dele. Então, qual foi a estratégia agora de Satanás? Usar Jannes e Jambres para dentro da mensagem tentar para apresentar algo parecido com o de Moisés, para tentar, quem sabe, confundir os eleitos, se possível. E de forma tal que eles não pudessem discernir o que era verdade, o que era mentira, o que era falso e o que é verdadeiro. E você vê que isso está funcionando porque o povo não está tendo discernimento. Então, a personificação que foi feita nos dias de William Branham foi a personificação dos sinais. Se tem um exemplo de Paul Cain, poderia ter citado outros exemplos. Mas como ele não está aqui agora, a personificação dos Jannes e Jambres não é dos sinais, porque Moisés não está aqui para fazer esses sinais, ou William Branham não está aqui. Então hoje a personificação não é exatamente dos sinais, mas de sua mensagem. É o que ele vai nos dizer em alguns sermões que nós vamos examinar. Agora, para nós compreendermos um pouquinho mais ainda desses Jannes e Jambres e da sua natureza, você vai perceber que na leitura que nós fizemos, ele extraiu esses Jannes e Jambres de um grupo longo de pessoas ali, você viu? Desde o versículo 1, do versículo 2 em diante, ele cita várias pessoas. Aí depois ele termina mencionando ali os Jannes e Jambres, porque eles vieram desse grupo aqui. Quer dizer que os Jannes e Jambres, eles têm um pouquinho de tudo isso aqui que você leu. E eu acho que é bom nós darmos mais uma examinada nesses primeiros versículos. Quando Paulo, ele vai dizer aqui, sabe porém isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, obedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Paulo disse que os últimos dias seriam difíceis porque as pessoas fariam essas coisas todas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que no dia de Paulo ninguém estava fazendo isso? Vamos lá. Será que no dia de Paulo ninguém era blasfemador? Será que ninguém nos dias de Paulo estava traindo?
Será que nos dias de Paulo não havia desafeiçoados, caluniadores, não havia pessoas que eram desobedientes aos seus pais, inimigos do bem? Será que ninguém estava fazendo isso nos dias de Paulo? Claro que sim. Então, o que tornaria os últimos dias difíceis pelas pessoas estarem fazendo isso, se nos dias de Paulo já estavam fazendo? O que é isso? De quem que Paulo aqui está falando? Por que os últimos dias seriam difíceis quando as pessoas estariam fazendo as mesmas coisas que nos dias de Paulo já estavam fazendo? Onde é que está a diferença aí? Irmão Diógenes, eu tenho uma teoria, já que o senhor perguntou, ok, estou curioso, qual é a sua teoria? Bom, o senhor quer ouvir? Sim, pode falar, ok. A minha teoria, irmão Diógenes, é que, vai ver porque a Terra naquele tempo não estava tão populosa, não tinha tanta gente habitando a Terra, então hoje nós temos muito mais gente habitando, então temos muito mais incrédulos, muito mais pagãos, então é isso que vai tornar os tempos difíceis, é isso. Nós temos mais gente fazendo hoje essas coisas que nos dias de Paulo estava fazendo. Bom, é uma teoria interessante, mas nós temos um pequeno problema aqui. Porque se você quer sugerir que Paulo estava falando de pagãos, por que ele disse que eles teriam forma de piedade, se são pagãos? Se são incrédulos, por que eles diriam que passariam por amigos de Deus? Se são incrédulos, são pagãos. Vamos lá. Paulo não está aqui falando de pagãos. Paulo aqui não está falando de incrédulos. Paulo está falando da futura igreja, os cristãos dos últimos dias. Dos que se chamariam cristãos. É desses que Paulo está falando. E é por causa disso que ele fala que esses tempos serão difíceis. Porque se você tivesse que lidar com incrédulos fazendo isso, com católicos, pais de santo, você tiraria de letra. Mas o que torna a tua vida dura, difícil e complicada, como ele disse que seria, é porque você veria pessoas fazendo isso se dizendo crentes como você. É isso que torna os dias de hoje difíceis. E como nós hoje estamos representando o topo da pirâmide, como alguns preferem dizer, porque somos os crentes da mensagem da hora, será que teríamos que excluir os crentes daqui, os crentes da mensagem? Vamos lá. Será que para ser noiva basta ser crente da mensagem? Pode falar. Ser simples crente, eu sou crente da mensagem, sou da noiva, isso basta? Qualquer um pode ser crente dessa mensagem. Até o incrédulo pode ser crente. Aliás, deixa eu dizer, e desculpe eu falar isso, mas eu nunca vi tanto incrédulo ser crente nessa mensagem. Então, primeira coisa que você tem que entender, a noiva não faz parte desse grupo. Mas, infelizmente, você pode incluir pessoas aqui denominacionais e, infelizmente, também alguns membros dos assim chamados crentes da mensagem. Você pode incluí-los também aqui. E como somos o topo da pirâmide, e aqui Paulo está falando dos últimos dias, dos últimos crentes dos últimos dias, você vai ter que incluí-los aqui. Então, para você entender melhor o que Paulo está dizendo, eu vou colocar os crentes da mensagem aqui na frente. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis por quê, Paulo? O que vai acontecer? Eu vou te dizer. Porque os crentes da mensagem serão egoístas. Porque os crentes da mensagem serão avarentos. Porque os crentes da mensagem serão jactanciosos. Porque os crentes da mensagem serão blasfemadores. Porque os crentes da mensagem serão desobedientes aos pais. Porque os crentes da mensagem serão ingratos. Porque os crentes da mensagem serão irreverentes. Porque os crentes da mensagem serão desafeiçoados. Porque os crentes da mensagem serão implacáveis. Porque os crentes da mensagem serão caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Apenas com uma forma de piedade, mas negando o poder desta mensagem. Não, irmão Diógenes, eu acho que o senhor está exagerando. Não pode ser. Não. Esse povo aqui que Paulo está falando, não. São pagãos, são incrédulos. Ok. Esquece tudo o que eu disse, então. Eu não sou profeta. Mas que tal você dar ouvido a um profeta? Será que aí você aceitaria? Vamos lá. Mensagem do William Branham pregada no dia 12 de abril de 63. Não temos traduzido o sermão. O mundo está caindo aos pedaços. O profeta disse em 2 Timóteo 3. O irmão Branham chamou Paulo de profeta. Lógico, ele está falando de uma coisa que iria acontecer e está acontecendo. Ok? Que virá o tempo quando os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Você diz, esses são os comunistas? Esses são os assim chamados cristãos.
Paulo não estava falando de incrédulos. Em outro sermão, o fiel Abraão, a Bíblia diz que nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, inimigos dos que são bons. Você diz, isso são os comunistas. Isso é o assim chamado cristianismo. É por isso que os tempos de hoje são difíceis. Eu quero contar aqui para você um sonho que eu tive. No mês de fevereiro de 2013, ano passado. Eu estava caminhando num terreno escuro, um pouco pantanoso. À minha direita aqui, havia um pequeno rio. Fundo, mas raso, com pouca água, estreito, não era muito largo. E o que me chamou a atenção é que nesse rio havia serpentes gigantescas, enormes, que se revolviam por ali. E havia uma densa neblina cobrindo a outra margem, que é onde eu transitava. Tipo, o que você vê nessas fotos, nos filmes, tipo aquele gelo seco, aquela neblina, né, aquela fumaça. E eu vi que havia também serpentes ali, se revolvendo no mesmo lugar por onde eu estava caminhando. E embora ainda aquela neblina, aquela névoa as cobria, mesmo assim elas eram grandes e era o suficiente para que ao se revolver eu conseguisse vê-las. E antes que eu soubesse o que eu pudesse fazer no sonho, se eu tivesse que correr ou tentar algum jeito para matá-las, aqui desse lado eu ouvi uma voz, e eu não recordo mais se eu ouvi alguém, mas eu sei que havia uma voz. Essa voz aqui dizia, não tema essas que estão aqui, porque essas serpentes são convertidas. Alguns dias depois daquele sonho, talvez não mais que 20 dias depois daquele sonho, eu recebi uma ligação. Alguém se identificando como crente da mensagem, muito preocupado com a mensagem, com futuros escândalos que poderiam ocorrer devido a certos relatos que estavam divulgando em sites americanos contra o William Branham e sua mensagem. Ele ligou para mim porque ele disse que conheceu o meu trabalho, sabia que eu era um bom pesquisador e queria saber se eu tinha bons argumentos para ajudar a defender o William Branham acerca de algumas acusações das quais ele era alvo. E eu respondi a ele todas as perguntas, uma voz doce, melíflua, agradável. Ao todo foram 3 ligações. A primeira foi no dia 15 de março de 2013. Por que eu sei até da data? Porque eu gravei a gravação. As 3 conversas foram gravadas. E trocamos algumas correspondências. E ele mostrando sempre preocupado com aquelas críticas. E no desenrolar daquele ano, aos poucos, o que essa pessoa que se identificava como crente da mensagem começou a ler e estudar mais as críticas e aos poucos estava se convencendo que aquelas críticas contra o William Branham eram verdadeiras. Antes que o ano 2013 terminasse, essa pessoa que se dizia crente naquela ocasião, agora havia se convertido no verdadeiro apóstata e estava não apenas combatendo a mensagem, mas nas redes sociais ele juntava outras pessoas descontentes para tentar tirá-las da mensagem, chamando o Branham de falso. É claro que eu não fiz nenhuma correlação com o sonho que eu tive, antes daquela ligação que ele me fez. E este ano eu estava revirando ali no meu computador, os arquivos, porque eu havia salvo as gravações, mas ela só tinha ali a numeração do cartão, do celular, que eu gravei no celular. E eu resolvi ouvir rapidinho as gravações para poder identificá-las, porque só tinha aquela numeração. E eu não sei nem por que eu fui fazer isso. Eu só apenas gravava e deixava guardado, mas eu resolvi fazer isso. E então, eu encontrei uma gravação do dia 26 de fevereiro. Foi ali 3, 4 dias, talvez depois do sonho. Um irmão me ligou. E eu havia contado para esse irmão esse sonho que eu tive. Só então, quando eu me ouviu naquela gravação contando o sonho, que eu me lembrei, até então eu tinha esquecido. E ainda não tinha feito nenhuma correlação. Somente depois que eu fui ver a próxima gravação, depois daquela, que foi daquele mesmo irmãozinho que me ligou dali 15 dias, no dia 15 de março. Imediatamente eu comecei a ver alguma coisa. E por coincidência ou não, aquele irmão para quem eu contei o sonho. E veja, se eu não tivesse contado o sonho para aquele irmão e tivesse registrado, talvez até agora eu não estava lembrado do sonho.
Mas eu me encontrei numa rede social com aquele irmão para quem eu contei o sonho e eu disse: irmão, você não vai se lembrar porque isso já faz um ano, mas eu lembro que eu te contei um sonho. E era o sonho sobre... Claro que eu lembro. Você lembra? Sim. Vamos lá. O irmão me disse que sonhou que havia serpentes no rio, e grandes, e havia uma névoa cobrindo, e que o irmão não sabia o que fazer, mas havia uma voz dizendo: não tenha medo dessas serpentes, porque elas são convertidas. Eu disse: uau, você lembra? Claro que eu lembro. Por quê? Bom, você acredita que depois daquela conversa que eu tive, que eu te contei o sonho, eu recebi uma ligação daquela pessoa que antes era crente, que agora está combatendo a mensagem? Então nós vimos o sonho de Deus se cumprindo ali diante de nossos olhos. Antes que aquilo acontecesse, Deus já estava nos mostrando o que estava para acontecer. E na gravação, quando eu contei para aquele irmão o sonho, na ocasião eu disse que alguma coisa estava prestes a acontecer, mas eu não sabia. Eu não tinha como saber, não havia como interpretar, somente depois que acontecesse. Então ali tudo se cumpriu, nós conseguimos ver o quadro perfeito. E hoje eu posso interpretar para você o sonho. Vamos lá. Aquelas serpentes que estavam no rio, elas representam uma grande oposição à mensagem por parte dos denominacionais. A mensagem do Rembrandt sempre foi perseguida pelos denominacionais. Várias igrejas escrevem livros para chamar Branham de falso. Você tem aí essa igreja da graça, como é que chama isso? Do R. Soares, escreveu um livro sobre falsos profetas. Branham está na lista dele. Enfim, você tem o Instituto Cristão de Pesquisas. Branham sempre foi acusado e perseguido pelas denominações como falso profeta, porque ele não tinha o ensino que eles alegam ser o ensino correto. Tudo bem. Aquelas serpentes representam este povo. Mas veja, essas serpentes que estavam transitando junto comigo, no mesmo lugar onde estavam, tipificavam pessoas que se levantariam dentro desta mensagem para combatê-la. Porém, veja que antes que isso acontecesse, Deus já estava me mostrando. E por isso que parece que era Deus dizendo: meu filho, eu te mostrei algo e você esqueceu, volte lá, eu quero te falar algo, te mostrei. Então eu havia compreendido. Mas sabe o que eu acho mais espantoso, o que mais me surpreende, não é exatamente isso tudo ter se cumprido, mas o fato de saber que antes que eles fizessem o que vieram a fazer depois, Deus já sabia. Essas pessoas que hoje, já são vários que saíram da mensagem, que combatem o irmão Branham, ex-crentes da mensagem, hoje o que eles estão fazendo, eles nem faziam ideia do que eles iriam fazer naqueles dias quando Deus me deu o sonho. Mas antes que eles fizessem qualquer coisa, Deus já sabia o que eles iriam fazer, porque Deus conhece aqueles que são dele. E como Paulo disse aqui, eles não poderão ir adiante porque a sua insensatez será a todos conhecida. E é por isso que foi feita aquela conversa que me foi dada. Não temas, essas serpentes são convertidas. Oh, por favor, serpentes convertidas? Aquelas serpentes do sonho para mim tinham tanto de Cristo quanto Kojak tinha de cabelo. Não tinha nada de convertido. Mas enfim, isso apenas ilustra que o que Paulo disse está acontecendo. Estamos passando por tempos difíceis, porque estamos passando por situações em que nos deparamos com pessoas que se dizem uma coisa, mas depois não mostram ser o que elas são. E há pessoas que, como disse Paulo aqui, têm apenas uma forma de piedade, mas negam, entretanto, o poder. Paulo diz aqui: foge também destes. E essas pessoas que têm uma forma de piedade, elas pensam que estão, de alguma forma, ali, com as suas vidas, com a sua religião, agradando a Deus, e tentam, talvez, servir. Porém, como eu tenho já comentado em alguma ocasião aqui, não basta apenas você servir, mas também seguir. É possível servir sem seguir, mas é absolutamente impossível seguir sem servir. Se você diz que segue a Deus, você tem que provar isso servindo, mas você pode servir sem segui-lo. Quando Deus ordenou através de Ageu que Israel reconstruísse o templo, Israel começou a trabalhar para edificar o templo novamente, e isso foi arduamente feito pelo povo, as colunas, todo o trabalho estava sendo refeito,
e todo o esforço foi despendido para que eles pudessem concluir. Eles estavam levando a sério aquele mandamento de Deus dado pelo profeta Ageu. Eles estavam reconstruindo o templo e Deus estava olhando, examinando aquele povo. E até que depois de 2 meses de construção ininterrupta, sem parar, Deus agora usa um outro profeta, Zacarias, para dar uma outra mensagem para Israel, dizendo: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Israel não estava se entregando para Deus. E o povo de Israel deve ter achado um pouco esquisito aquela palavra, porque eles poderiam dizer: mas como assim tornai-vos para Deus? Não é o que estamos fazendo? Estamos trabalhando arduamente aqui, estamos dando todos os nossos esforços para construir o templo, estamos servindo a Deus. É verdade, eles estavam servindo a Deus, mas Deus estava examinando seus corações, e eles, apesar de estarem servindo, estavam esquecendo de segui-lo. Tão importante quanto servir a Deus, é também necessário que você o siga. E Deus conhecia os seus corações e sabia que eles não estavam seguindo. E tentaram compensar isso com servir, com obras. Quando alguém não consegue seguir, alguns tentam compensar com isto. Agora, por favor, também não há como você me convencer que você está seguindo se você não estiver servindo. Você tem que fazer as duas coisas. E então, há pessoas que até pensam que porque está seguindo ao homem, está seguindo a Deus. Não. Você vai seguir a Deus se você seguir a sua palavra, não a palavra de um homem, mas a sua palavra. Então veja que Paulo vai continuar falando mais sobre aquele grupo. Vamos reler o que ele está dizendo. E depois ele continua dizendo o seguinte: porém, entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Essa escritura é muito atual. Naquele tempo, como é que se entrava na casa? Abrindo a porta, a pessoa entra. Mas hoje você não precisa abrir uma porta para as pessoas sorrateiramente entrarem nelas. Hoje nós temos, além dessas portas literais, nós temos também as portas virtuais. Eles podem sorrateiramente entrar em sua casa através de um celular, de um vídeo do YouTube, um Hangout, e-mail, o que mais temos aí? Skype, não é isso? Eles podem sorrateiramente entrar. E é isso que a palavra diz. Como isso aqui é atual. É assim que os Janes e Jambres entram. E para quê? Paulo aqui vai dizer: entram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar. Não é isso que os Janes e Jambres estavam ali fazendo junto com o faraó? Sim, eles só têm este ministério. O ministério deles é esse: cativar. De que forma? Ele vai dizer: cativar quem? Mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Mulherinhas. Mulher na Bíblia tipifica igreja. Sobrecarregadas de pecados. Pessoas que alimentam alguma paixão por alguma coisa. Alguns chegam e me dizem: irmão Jorge, eu amo mistérios, eu gosto de mistérios. Pois fique sabendo que se você deixar os Janes e Jambres saberem disso, você vai ser um escravo. Ele vai te descobrir e vai te cativar. Ele vai te dar todos os mistérios que você quiser, para poder cativar as mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Eles estão fazendo isso. Conduzidas de várias paixões, sempre buscando por alguma coisa nova, algum avivamento, um mistério novo, uma revelação nova, um novo Josué, um novo nome, um novo trovão, relâmpago, raio, o que eles tiverem, eles querem algo novo. E depois ele vai dizer que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Oh, que triste, irmãos. Nós temos, infelizmente, nessa mensagem, pessoas que leem, mas não aprendem. E esses são os alvos fáceis de Janes e Jambres. E aí ele vai introduzi-los. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Sim, resistem, se rebelam. É o que o nome Jambres significa. Agora, eles vão tentar, de todas as maneiras, cativar ali as mulherinhas, como Paulo disse, né? Alguma coisa, talvez um descontentamento. Ah, na minha igreja não tem avivamento, na minha igreja não tem palavra, na minha igreja não tem pregação, não tem novidades, não tem coisas novas. Os Janes e Jambres vão dizer: ah, não tem?
Vem para nós. Nós temos tudo. O que tu precisa? Você quer novo nome? Eu te dou quantos novos nomes você quer? Eu te dou todos os que você precisa. Quantos trovões você quer? Quantos trovões? Josué? Nós temos todos os Josué que você precisa. Temos todos os homens da hora que você precisa. Vem para cá, vem para nós. Vem para cá. Porque nós somos mais competentes que o teu pastor. Nós temos mais competência que ele, somos mais responsáveis que ele, temos mais eficácia do que ele, temos cumprido muito mais fielmente os requisitos do que ele. Venha para nós, venha para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se esse Janes e Jambres entrar sorrateiramente na casa de alguém que é noiva, ele pode até apresentar para a noiva todos os problemas da igreja. E se a noiva, ela vai até dizer, olha, Janes e Jambres, eu vou ser sincero, você até pode estar certo. A minha igreja tem todos esses problemas aí que você está dizendo que ela tem, mas eu tenho uma triste e péssima notícia para te dar. A minha vida espiritual não é movida por emoções ou sensações. Eu não sou guiado por paixões. Minha comunhão com Deus não está baseada se eu estou de bom humor ou de mau humor. Minha fé está apenas alicerçada em Deus e sua palavra. Portanto, pegue Janes e Jambres, seus trovões, seus Josué, seus homens da hora, seus revelamentos e relâmpagos e raios e levos de volta para de onde você veio, porque eu já sei quem tenho crido. É isso que a noiva vai dizer. E Paulo vai continuar dizendo mais ainda sobre o Janes. Veja, estão estudando este povo. Agora ele vai entrar, vamos lá. Ele vai entrar em mais detalhes aqui. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos. Vamos lá. A palavra réprobo, eu fiz a pesquisa, no grego é adóquimos. Escute, a palavra adóquimos, réprobo, que foi como Paulo os identificou, significa alguém que não resistiu ao teste. Todos os Janes e Jambres falharam no teste. São réprobos. Outro significado para adóquimos quer dizer também que foi reprovado. Aquilo que quando testado não é aprovado tal como deveria. Adóquimos também significa desqualificado. Eles tentam alegar para você ter uma coisa, mas eles não têm. Eles não têm aquela qualificação toda que eles dizem. Significa desaprovado, significa falso, também significa espúrio, quer dizer que não é genuíno, que não é legítimo. E adóquimos também significa condenado, é isso que esses Janes e Jambres são. Agora vai dizer, são réprobos, são adóquimos, são reprovados quanto à fé. E fé, você sabe aqui, o quê? Revelação. Então, quanto à revelação da mensagem, reprovados no teste da palavra. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu como a daqueles. Então, Paulo diz aqui, quanto à fé, quanto à revelação, reprovados. A voz dos sinais de Moisés era uma voz de libertação, porque Deus estava enviando Moisés para o Egito para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. A mensagem de Moisés é uma voz de libertação, mas a mensagem da voz de Janes e Jambres é uma voz de quê? De escravidão. Porque Paulo diz que eles querem aqui escravizar, cativar as mulherinhas sobrecarregadas em pecados. E a mensagem de Moisés é a mensagem que te liberta. E a mensagem do Janes e Jambres é a mensagem que te escraviza. Quando Deus ordenou a Moisés, ele deveria também convencer o faraó de que Israel deixasse a terra do Egito para poder, fora dos limites do Egito, adorar e servir a Deus. Por que isso? Porque essa é a mensagem de Moisés. A mensagem de Moisés é uma mensagem de santificação, de separação. Enquanto que a mensagem dos Janes e Jambres é uma mensagem nicolaíta para tentar forçar o povo a ficar ali naquele sistema carnal para escravizá-lo. E nos dias de Jesus, você vai encontrar os homens que, usando os termos que ele usou, Jesus, os homens que se assentavam na cadeira de Moisés, que eram quem? Os escribas, os fariseus, os saduceus, não é isso? E hoje, quem é que está sentado na cadeira de Moisés hoje? Quem está sentado? Os assembleianos? Metodistas? Luteranos? Quem está sentado hoje na cadeira de Moisés? Quem está lendo Moisés hoje para o povo? Não são os ministros da mensagem? Então, você tem que entender algo aqui. O que aconteceu com o Alfa
que esse povo que sentava na cadeira de Moisés no dia de Jesus vai ter que se repetir agora no ômega. O que você vai ver os que estavam sentados na cadeira de Moisés fazer é a mesma coisa que eles vão ter que fazer hoje. Você quer ver isso? Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Você já sabe quem são esses hoje. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Sim, as mensagens que ele lê do Moisés, guarde tudo. É bom, é gostoso, é saudável, é salutar, vai fazer bem para a tua alma, para o teu espírito. É bom. Faça o que eles dizem para você fazer. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Tem uma forma de piedade, não é isso? É isso que torna os tempos difíceis, não é isso? Eles fariam essas coisas. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sob os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens. Eles possuem uma aparência de santidade. Eles possuem uma forma de piedade, mas negam o seu poder. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, ou seja, eles gostam de ostentar seus títulos ministeriais. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações das praças e os serem achados mestres pelos homens. Querem ser conhecidos pelas suas revelações, pelos seus mistérios. Enfim, se eu quisesse, podia continuar com a leitura, mas você já está entendendo. Você não vai generalizar, obviamente, mas o que aconteceu nos dias de Jesus é uma coisa que vai se repetir, porque foi Paulo que disse que era o que seria assim, e era o que tornaria esses tempos difíceis. Eu tenho uma mensagem do irmão Oliveira que eu traduzi, eu não vou lembrar qual que era, mas ele comentava acerca de líderes da mensagem que faziam promessas de que tinham grandes revelações, mas eram como Janes e Jambres, eles não tinham revelação nenhuma. E quando eu faço as traduções, eu ouço o áudio, e nessa ocasião eu lembro que ele disse que ele comparava essas revelações desses ministros como tiros de canhão, ou pelo menos era o que eles prometiam, né, fazendo uma pequena paródia. Eles prometem te dar algo tremendo, algo espetacular, um tiro de canhão. Mas aí quando você vai ouvir o tiro de canhão, o que sai? Aí no áudio o Oliveira imita um canhão falhando, ele faz assim. Eu tenho uma grande revelação para te dar agora, te prepara, vai ser contagem regressiva. 3, 2, 1. Você espera um barulho de um trovão e o irmão Oliveira faz assim. Todos os tiros de canhão do Janes e Jambres falham pelo teste da palavra. Todos. O irmão Oliveira também ele comenta em uma mensagem, também não tenho traduzido, mas eu quis apenas traduzir essa parte aqui, mensagem Shalom, número 26. É interessante comentar aqui o que ele vai falar. Ele faz a leitura, e como Janes e Jambres resiste a Moisés, aí ele fala, então vai haver um confronto. Veja, para haver Janes e Jambres tem que ter o Moisés, não é verdade? Então tem que primeiro manifestar o Moisés para ver Janes e Jambres. Nós tivemos aí então Moisés, então obviamente eles estão aí. Agora, quem foi Moisés? O irmão Oliveira pergunta. O profeta de Deus com a palavra, certo? O rejeitaram. Os Janes e Jambres, eles não são israelitas, eles são gentios. Gentios. Vai haver um Moisés para os gentios, para os judeus, é verdade. Mas nós tivemos aqui, nessa era, no finalzinho da dispensação gentílica, nós tivemos aqui um Moisés gentio. O William Branda foi o nosso Moisés gentio. Então tem que haver também Janes e Jambres, judeus? Não, gentios. Pode ser que haja lá também nos dias em que Moisés ele estiver pregando, os Janes e Jambres deles. Pode ser. Sim, eles têm que estar lá para fazer algo paralelo que o ministério faz. Mas aqui está dizendo, esses aqui são gentios. Assim também esses resistem à verdade, homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Se Janes e Jambres são gentios, então o que dizer do profeta desta hora? Tem que ser um gentio. Ele tem que ser um gentio também, porque isso não fala de Israel, isso fala sobre nós, os gentios. Este é o apóstolo Paulo falando para nós gentios. É um alerta para nós, gentios. Então, se Paulo nos alerta de que viria Janes e Jambres no futuro, é porque Paulo estava dizendo que viria para nós no futuro, nós gentios, um Moisés gentil. Agora, eu já fui até arrostado por um judeu messiânico que disse que não existe profetas gentios, que Deus não usa
profetas gentios para falar, Deus só usa judeus. Porque eles não creem na Bíblia, nós cremos, Deus usa. E Deus usou. Nós cremos nos profetas de Deus. E Deus usou sim gentios. E agora nessa última era, Ele também usou um profeta gentil para falar conosco. Você crê nisso? Amém, amém. Enfim, amados, eu disse para você que eu ia partir a mensagem em duas partes. E eu vou querer encerrar ela nessa parte aqui, onde nós paramos. E porque aqui estou vendo que na próxima página eu já entro com os parágrafos do irmão Branham. E no nosso próximo culto, eu quero me ocupar só com essas leituras. Eu vou fazer a leitura dos sermões do irmão Branham e vou aqui comentar cada coisa que ele fala. Porque o que ele vai dizer aqui sobre o Janes e Jambres é o que eles estão fazendo agora. E você precisa ter essa identificação. Amém? Amém. Então, vamos traduzir, vamos ministrando isso aos poucos para absorver bem. E então, no próximo culto de terça-feira, como o pastor avisou, nós estaremos aqui de novo. Nos outros dias, nós iremos entrar em outros assuntos. Amém? Amém. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, louvamos a Ti, Pai querido, por esta palavra e pedimos também, Senhor, que Tu venhas continuar a tratar conosco os nossos corações. Essa mensagem, Senhor, a mensagem do lembrando é que nos capacita para compreender as verdades, as Tuas verdades e o que está se passando em nosso meio, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos despertar. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos tão fiéis, Senhor, para sermos dignos de levarmos este nome, o Teu nome, e sermos aqui a Tua vitrine, Senhor, para resplandecer a Tua palavra para os Teus filhos. Obrigado, Senhor, e que Tu venhas confirmar esta palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.